Glória a Deus. Gostaria de pedir para a igreja abrir juntamente comigo no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 41. Amém? Glória a Deus. Marcos, capítulo 5, versículo 41. Sabemos somente o versículo 41, que diz assim: E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzindo é: Menina, a ti te digo, levanta-te. Amém. Só até aqui. Vamos fazer mais um momento de oração. Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, Deus digno de toda glória, queremos, Pai querido, Deus amado, te agradecer, Senhor, por mais uma vez nós estamos na tua presença. Queremos, Pai querido, Deus amado, pedir para que o Senhor venha falando com o teu povo, Pai querido, Deus amado, que o Senhor venha me usando como um canal de bênção para transmitir, Pai querido, Deus amado, a tua palavra. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor, Pai querido, Deus amado, e agora que venha ser feita somente a tua vontade, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Antes de nós entrarmos para a mensagem dessa noite, eu gostaria de trazer uma ilustração. Pode citar, desculpa, pode citar. Hoje vocês assentos, ficar à vontade. Trazer uma ilustração para nós entendermos também um pouco o que vai estar sendo tratado nessa mensagem. A ilustração que eu quero trazer para vocês é: uma mulher foi fazendo vários exames. Ela chega ao médico, mostra todos os seus exames, e o médico, ele dá a pior notícia possível. Ele fala para ela que é um quadro irreversível que ela está passando, que não tem mais solução, que não tem mais jeito como tratar. Mas aquela mulher, uma mulher crente, ela olha para o médico e se prepara, se despede, e ela fala: doutor, eu agradeço o seu esforço, eu agradeço por tudo que o Senhor fez, mas a última palavra ela não é sua. Ela saiu daquele consultório e se ajoelhou e começou a falar com Deus. E o que eu quero trazer para vocês é que para os homens pode ser o fim, mas para Deus aquela notícia virou apenas o começo, depois que ela se ajoelhou e começou a falar com o Senhor. É sobre isso que quero trazer para os irmãos nessa noite. Que a última palavra não é do homem, mas sim de Deus. Não é a multidão, não é o problema, não é o que as pessoas vão falar, não é nem a morte, mas a última palavra é de Deus. É o que nós lemos agora em Marcos, no seu capítulo 5. Nós fizemos a leitura, e o que eu quero trazer para os irmãos é que o Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, um discípulo de Pedro, que acredita-se que Marcos foi escrito por Pedro para ser escrito e levar o Evangelho cada vez mais rápido para aqueles que estavam ali. Por isso que nós vamos ver que o Evangelho de Marcos sempre é um seguido do outro, as mensagens são seguidas. É como se Jesus ele não parasse, não tivesse descanso, mas ele está escrevendo ali rápido para mostrar o Evangelho, para mostrar as maravilhas que Jesus ele tinha feito. Em Marcos, no seu capítulo 5, nós vemos 3 histórias que mostram o poder absoluto de Jesus. Sobre os demônios em Gadareno, quando ele expulsa os demônios para os porcos. Nós vamos ver também sobre as enfermidades, que a mulher com fluxo de sangue, que nós vamos ver também passando por essa história. E nós vamos ver também sobre a morte, que é sobre a filha de Jairo, onde nós vamos ver que Jesus ele pega ela pela mão e pede para ela se levantar. Jesus ele estava atravessando para o outro lado do mar, novamente. Ele é recebido por uma grande multidão. E no meio daquela multidão nós vamos ver que surge um homem importante, um homem conhecedor da palavra, um mestre da sinagoga, que era Jairo, o chefe da sinagoga, um homem que era influente, um homem líder espiritual, mas trazendo para o dia de hoje um pastor muito bem sucedido. Mas nós vamos ver que agora ele não era mais esse homem, ele também era um pai desesperado. Ele se prostra, ele se coloca no nível da onde aquelas pessoas estavam ali buscando por um milagre. Ele chega, se prostra diante de Jesus e ele pede por um milagre. E nós vamos ver que naquele momento aonde Jesus ele
vê Jairo prostrado, ele só fala: se você crer somente, você vai ver a cura. Ele levanta e ele vai com Jairo para a situação onde Jairo estava pedindo por um milagre. Nós vamos ver que nessa pregação nós vamos ter 3 momentos em que Jesus mostra que a última palavra é dele. Mesmo quando tudo ao redor dizia que acabou, ele dizia: continue. E mesmo quando a morte falou, ele respondeu com vida. E é com isso que eu quero trazer o primeiro tópico dessa noite, que é: quando a fé se prostra, o céu se move. O que eu quero trazer para vocês é que acontece no capítulo 5 de Marcos também, no seu capítulo 20, no seu versículo 22 ao 23, que é onde nós vamos ver que Jairo se prostra diante de Jesus pedindo por um milagre. Ele prostra aos pés de Jesus e roga para que Jesus vá com ele salvar a filha dele. Nós vamos ver, o texto nos apresenta Jairo como o chefe da sinagoga, como eu já disse, um homem que era muito respeitado, conhecedor da palavra, um homem que conhecia as escrituras, respeitado, conhecedor, responsável por organizar os cultos pela ordem do templo. E nós vamos ver que aos olhares da sociedade, Jairo tinha uma posição influente, uma posição fluente e prestígio. Mas aqui nós vamos ver algo extraordinário que não chega como autoridade, mas como um pai. Como eu falei para vocês, ele tinha um cargo, mas diante de Jesus nós não temos cargo nenhum. Nós somos iguais, nós temos o mesmo nível. Nós temos que entender que quando nós estamos aos pés de Jesus, nós somos apenas servos adoradores. Nós não temos nada, porque Deus ele tem tudo. Nós vamos ver que a autoridade que Jairo tinha quando ele chega aos pés de Jesus não existe mais, porque Jesus ele é maior do que nós. Nós vamos ver que com lágrimas ele começa a pedir a Jesus para que Jesus vá em sua casa. E ele chama Jesus de mestre diante de toda aquela multidão, mas na fé ele se prostra diante de Jesus, com a fé que ele tinha, com o que ele ouviu falar que Jesus podia fazer. Então ele entendeu que ele não poderia fazer mais nada para salvar a filha, mas ele sabia que quem estava diante dele podia trazer a vida, podia trazer a solução, podia trazer a cura. Nós vamos ver que a confissão e rendição, reconhecimento que ele teve sobre o Senhor pode salvar a minha filha. A Bíblia nos mostra vários momentos em que a fé se expressa assim, em total rendição, que o céu responde. Quando nós nos encontramos assim diante de Deus, nos prostrados, assim como foi um leproso em Marcos, no seu capítulo 1, versículo 40, vai dizer que se aproximando de Jesus, ajoelhou-se e disse: se queres, pode purificar-vos. E imediatamente ele foi curado. Ou nós vamos ver também que a mulher de Ciro, em Mateus capítulo 15, versículo 25, vai dizer que ela se prostrou aos pés de Cristo, clamando pela libertação da filha, e ela recebe a resposta da libertação da sua filha. Ou nós vamos ver até o apóstolo João, quando ele já idoso, em Apocalipse, no seu capítulo 1, versículo 17, ao ver Cristo glorificado, ele caiu aos pés do Senhor e recebeu uma forte revelação do que iria acontecer. O padrão é claro: quando a fé se ajoelha e o céu ele se levanta. Quando não importa a posição, não importa a história, não importa a influência, não importa o cargo que eu tenho, todos viram a mão de Deus se mover diante deles. Nós vamos ver que quando nós estamos no chão diante do Senhor, talvez seja por isso que alguns de nós ainda não vimos certos milagres acontecer na nossa vida. Estamos tentando resolver tudo de pé. Nós só resolvemos, mas nós temos situações que nós temos que entender que nós só resolvemos de joelhos. O que eu quero dizer com isso é que quando nós estamos de pé, com orgulho, entendendo, eu posso resolver, eu ainda continuo no controle, eu ainda tenho solução para resolver esse problema, a solução para resolver aquele problema, nós não vimos milagres, nós não vemos Deus agir. Mas quando nós entendemos que nós não temos capacidade, que nós não temos força, que nós não conseguimos resolver isso, que isso está fora do nosso controle, fora do nosso alcance, e nós nos prostramos
coisas diante de Jesus, Jesus diz: agora eu vou abrir o céu diante de você, porque você entendeu que você não tem força, que você não consegue, mas você veio ao encontro de um Deus que tudo pode, que tudo realiza, e que para Ele não tem impossível. Nós temos que entender isso. E para viver de milagres, nós temos que tirar as nossas mãos. E para viver de milagre, nós temos que entender que nós temos um certo lugar onde nós não conseguimos agir. E só o impossível de Deus consegue trazer a solução para aquilo. Nós temos que nos prostrar, que é como um sinal de adoração, como um sinal que eu não consigo, Senhor, mas o Senhor consegue. Eu não consigo mais, Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor consegue me dar força e me colocar de pé. Eu não consigo, Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como agir, eu não tenho mais força para falar, mas quando eu me ajoelho diante do Senhor, eu estou mostrando, eu não consigo mais nada e entrego todo o problema nas tuas mãos. E Deus diz: é isso que eu queria, era você entregando todo o problema nas minhas mãos, porque eu sou o Deus do impossível, e a tempestade que você não consegue controlar mais o barco, Deus diz: agora vai ser comigo, e a tempestade você vai preparar, agora vai ser comigo. E o problema que fugiu da sua situação, você reconheceu que não tem força, mas Deus diz: eu estou no barco, somente esperando você entregar o seu problema nas minhas mãos. Ele se rende à autoridade de Jesus, uma autoridade terrena onde as pessoas poderiam olhar e falar: mas se esse não é o chefe da sinagoga, o que ele está fazendo prostrado diante de Jesus? Mas ele entendeu isso, que ele não conseguia fazer mais nada para a vida dele, e só aquele que estava ali, que era Jesus, conseguia fazer. O que eu quero trazer também para vocês, na primeira aplicação desse tópico, é que a fé, que quem se humilha, que quem se prostra, é a fé que toca o coração de Deus. O Jairo, ele não mandou um servo ir até Jesus e chamar, ele mesmo foi, porque as dores que ele estava sentindo, ninguém sente. O que você está passando, ninguém sabe o que você está passando. Muitas pessoas vão falar: eu entendo, mas Deus sabe o que você passa hoje, o que você passou para chegar até aqui. Deus sabe o que você tem passado quando você se ajoelha e não sai palavra alguma, só sai a lágrima escorrendo. Deus sabe o que você passa, Deus sabe o que você engole, Deus sabe o que você tem passado, e muitas pessoas não têm visto, mas Deus diz: eu sei o que você tem passado, eu sei o como você tem chegado, eu sei a situação que você tem enfrentado. Nós temos que entender que quem se prostra diante do céu se levanta diante da morte, se levanta diante do problema, se levanta diante da dificuldade. Nós temos que simplesmente se prostrar diante de Jesus. Nós temos que entender quem é Jesus na nossa vida. Depois de se prostrar e clamar, Jairo começa a caminhar com Jesus. Jesus fala: vamos, eu vou com você até o problema, a solucionar. Ele começa a caminhar com Jesus, mas nem sempre quem caminha com Jesus vê o milagre de forma imediata. Às vezes nós começamos a caminhar com Jesus e falar: cadê, Senhor? Não aconteceu ainda. Cadê, Senhor? O milagre não chegou ainda. Cadê, Senhor? Não vai acontecer, estou esperando. Mas nós vamos ver que há no caminho interrupções no caminho de Jesus. O que vamos dizer para os nossos olhos, atraso que testa a nossa confiança. E aí que entra o segundo ponto dessa pregação, que eu coloquei como título desse segundo tópico: quando tudo atrasa, Ele ainda está no controle. Eu usei para fazer esse tópico a base do seu capítulo 5 de Marcos, versículo 25 ao 35, que nós vamos ver que Jesus, numa cena onde a multidão está em volta de Jesus indo com Jairo, da situação onde Jairo chegou, a cena começa a ficar intensa, porque ali naquela situação nós vamos ver que uma mulher, ela toca,
nas vestes de Jesus. E quando ela toca ali na orla da veste de Jesus, Jesus para, Jesus pergunta: quem me tocou? Os discípulos ali falam: mas como que o senhor faz uma pergunta dessa? Ó? Tantas pessoas oprimindo, apertando. O senhor pergunta: quem me tocou? Jesus fala: quem me tocou? Quem me tocou? É a moça fala. E Jairo ali só esperando aquela situação acabar. Jairo estava a caminho de um milagre e de repente o percurso é interrompido. Nós vamos ver que aquela mulher com fluxo de sangue, ela entra na frente e ocupa o tempo de Jesus. Humanamente, aos nossos olhos falando isso, parece um atraso fatal para a filha de Jairo. Porque nós podemos imaginar o coração de Jairo pensando ali: Senhor, a minha filha está morrendo. E o Senhor está parado conversando com aquela mulher. Para ele, cada segundo contava. Mas para Jesus, o tempo não é inimigo. O tempo é ferramenta para a nossa vida. Nós vamos ver que aos nossos olhos humanos, os atrasos, as perdas, são simplesmente coisas que vão atrasar a nossa vida, que estão atrasando o nosso milagre de chegar. Mas aos olhos de Deus, atraso pode ser preparativo. E aqui é uma diferença, que para nós o atraso é uma ameaça, mas para Deus o atraso é um cenário para um milagre maior. Às vezes você está olhando a situação e falando: Senhor, já era para ter acontecido. Senhor, olha como está piorando. Olha como está, Senhor, o tempo está passando. Olha como está, Senhor, a situação está indo de mal a pior. Mas eu quero falar para você: não se preocupa. O tempo é dele, ele é fora do tempo, ele controla o tempo, ele sabe o tempo exato de realizar um milagre. Jesus, ele não corre, ele não se desespera. Ele não perde o controle. Enquanto Jairo ali, aos meus olhos, ele está inquieto, Jesus está firme, porque ele sabe o tempo. O tempo não limita o seu poder, o tempo não limita a sua ação, o tempo não limita o que Deus pode fazer. Nós vamos ver exemplos bíblicos de atrasos divinos que aconteceram. Lázaro, o amigo de Jesus, quando ele morre, Jesus ele começa a ir depois de 2 dias, e quando ele chega naquele lugar, Lázaro estava morto há 4 dias. E nós vamos ver que aqueles 4 dias que Lázaro estava morto, Jesus diz: se você crer somente, ainda tem vida. Aonde você está pensando, Jesus atrasou e acabou com tudo. Jesus não fez e acabou com a solução que era para acontecer. Mas Jesus diz: ainda tem solução. Você pode ter pensado: acabou, não tem mais, ao ponto final, já deveria ter acontecido. Mas Jesus diz: crê somente, que o milagre ainda vai acontecer. Nós vamos ver também José do Egito, que ele ficou preso, foi esquecido pelaquela pessoa onde ele revelou os sonhos, mas no tempo exato Deus o tira para ser governador do Egito. Nós vamos ver no mar diante de Moisés. Aos olhos do povo, Deus demorava a abrir aquilo lá. Mas, ao abrir o mar, no último minuto, instante, mostrando que Ele é o Senhor sobre as impossibilidades da nossa vida. A lição é clara: Deus, ele não se atrasa. Ele se alinha com o tempo perfeito dele. Nós temos que entender isso na nossa vida. Às vezes nós podemos ficar até ansiosos. Mas Senhor, não acontece. Senhor, faz acontecer, é agora. O milagre, cadê que não acontece? Mas talvez você sinta que o seu milagre foi passado até para trás. Nós vamos ver pessoas chegando, sendo abençoadas, recebendo o que você queria. Pessoas recebendo o milagre, recebendo a cura, e você fica pensando: a minha vez não chega nunca. Minha vez deve ter passado e eu não vi. Mas nós temos que entender que Deus está ocupado ali com outras pessoas, que sua causa não ficou para o final da vida. Mas eles, o mesmo Jesus que curou a mulher
no caminho, ele não esqueceu de Jairo. E o mesmo Jesus que parece demorar, no seu caso, já está escrevendo o final que vai glorificar o nome dele na tua vida. Se para nós o relógio corre, para ele o tempo obedece. Nós temos que entender isso. E quando nós estamos olhando para o relógio, igual eu estava conversando com o Edmilson hoje, antes de começar, nós olhamos o relógio, já passou o domingo, o dia já foi. Mas para Deus é diferente. O tempo obedece, o tempo para, o tempo volta. Deus é o dono do tempo, Deus é o dono da situação. Ele sabe o momento exato, Ele sabe a situação, quando agir, como agir. Nós temos que entender isso. E às vezes, que parece um atraso, é a preparação. Deus, Ele não está ignorando o seu clamor. Ele tem escutado o seu clamor, Ele tem escutado as suas lágrimas. Ele está trabalhando no invisível. É como aquele louvor que Deus trabalha no secreto. Nós não podemos ver, nós não podemos olhar para a situação e falar: eu não estou vendo nada mudando. Continua da mesma coisa, e se eu continuar olhando, eu vou ver piorando. Mas Deus, Ele trabalha no silêncio, Ele trabalha no invisível. O tempo de Deus não atrasa. E Ele só espera o momento em que só Ele pode fazer. Como há muitos momentos nós temos que entender isso. Que a nossa situação, quando é possível, nós temos que fazer. Mas o impossível é somente com Ele. E o que eu quero trazer, depois do atraso de Jesus, vem a má notícia. Ela morreu. Chega para Jairo, naquela situação, quando Jesus despede a mulher, chega um servo e fala: Jairo, não incomode mais o mestre. Ela morreu. Mas Jesus, Ele não reage aos que os homens dizem. Não, Jesus é diferente. Ele responde com autoridade: não temas. Crê somente. Porque agora chegamos no ponto mais alto da história. Jairo se prostrou. Jairo teve a mulher, havia onde ele poderia ter pensado, atrasando. Quando Jesus começa a andar, ele fala: agora vamos. Mas quando começa a andar, chega alguém e fala: não incomoda mais o mestre. Você veio buscar, não dá mais. Ela morreu, sua filha morreu. E o que eu quero trazer agora é o terceiro tópico, que diz: quando tudo morre, Ele chama de volta à vida. Eu baseei esse tópico, capítulo 5 também, versículo 36 ao 43, que enquanto Jairo recebe a notícia de sua filha que morreu, Jesus não a deixa afundar no desespero. Ele logo responde: não temas, crê somente. Eu creio que naquele momento o coração dele estava desesperado. E quando ele recebe aquela notícia, provavelmente ele iria começar a chorar. Mas Jesus, ele fala isso para ele. E no caminho até a casa de Jairo, porque Jairo, ele creu naquela palavra de Jesus. Nós temos que crer na palavra de Jesus nos momentos da nossa vida, na caminhada que nós temos com Jesus. Jesus, ele fala conosco em toda situação. Nós temos que abrir os nossos ouvidos às palavras de Jesus. Jesus, ele falou para ele: crê somente, e continuou a caminhada até a casa de Jairo. Mas vamos ver que no caminho Jesus, ele não se apressa, mas também ele não para mais, ele vai direto. Mas agora não tem mais atrasos, há um destino certo. Ao chegar à cena de luto, tem pessoas chorando alto, lamentando, tocando flautas, como era de costume naqueles funerais judaicos. Jesus, ele declara algo que parecia absurdo: a menina não está morta, mas dorme. E qual foi a reação daquelas pessoas que estavam ali chorando, lamentando? Elas simplesmente começaram a rir de Jesus. Deu uma incredulidade. A mesma boca que chorava, agora ela estava zombando de Jesus.
aqui nós vemos uma lição para levar para a nossa vida, que nem todo mundo que chora com você está querendo um milagre da sua vida. Nem todo mundo que está ao teu lado chorando com você, quando você tem uma palavra de fé para trazer, não, mas Deus sempre pode trazer solução. As pessoas que estão ali em volta, elas podem falar, ixi, é só, ficou doido na cabeça. Não tem como, não está vendo, acabou, é o ponto final da vida dele. Nós temos que entender isso, que nem todo mundo que está ao nosso lado chorando, que está ao nosso lado, passando pelaquela situação, vai crer no que Jesus ele pode fazer. E o mesmo ambiente que nós vamos ver, essa incredulidade. Jesus ele tira essas pessoas que estão com a incredulidade de realizar o milagre. E a incredulidade e a fé, ela não divide o mesmo ambiente, ela não divide a mesma situação. Por isso que Jesus, antes de realizar o milagre, ele tira aqueles que não creem. E o que eu quero falar para os irmãos é que a situação que você está enfrentando, se tem pessoas chorando com você, Deus ele vai tirar. Deus ele vai limpar, para mostrar que Ele é com você. Você creu, você buscou, que Deus diz, o milagre vai ser somente teu. Tem pessoas que estão ao teu lado chorando, mas quando você fala, Deus vai abrir a porta, a pessoa duvida de você. Mas quando você tem chorado, tem clamado, ali a pessoa até chora com você. Mas quando você fala, Deus ele vai trazer a solução, Deus ele vai trazer a vida. Pessoas podem zombar, pessoas podem falar, não, isso é impossível, isso é o ponto final. Mas Deus diz, então eu tiro, para mostrar que eu sou com você. Só quem vai viver o milagre é só quem creu junto com você. Não adianta chorar junto com você e não crer que eu posso realizar. Deus diz, crê somente. E quem crê com você, quem chora com você, mas ela tem que crer no milagre que eu posso trazer para a sua vida. Agora aquele ambiente de luto vai virar um ambiente de milagre. Jesus ele entra apenas com Pedro, Tiago e João e os pais daquela menina. Ele cria um espaço de fé. Ele tira aquelas pessoas que estavam chorando, mas que não vai crer que aí ela pode viver. Deus tira. E Ele vai criar esse espaço de fé, porque milagre floresce melhor quando há confiança no poder de Deus. Não tem como realizar milagre se não tem confiança no poder de Deus. Não tem como realizar um milagre, não tem como Deus abrir a porta se você não crê no poder de Deus. Deus diz, eu quero agir, eu quero operar, mas volta a crer, volta a buscar com fé, volta a clamar com fé. Não basta somente chorar. Deus diz, crê somente que o milagre vai acontecer. Aonde você viu que é o ponto final, aonde você viu que acabou a vida, Deus diz, crê somente, porque eu estou no negócio. Nós vamos ver que um momento marcante ele toma a menina pela mão e diz, Talita cumi, que é onde nós lemos. A expressão aramaica que Marcos ele vai usar preserva para mostrar a intensidade e a ternura desse momento. Nós vamos ver que não foi um brando de autoridade fria, não, mas ao toque e a voz de um pai amoroso. Jesus ele tocou na mão dela e falou, Talita cumi. Era como se ele dissesse para ela, filha, está na hora, acorda. Filha, está na hora, recebe. Filha, está na hora, se levanta, chega de ficar prostrada. Hoje, Jesus diz, acabou o momento de tristeza,
Acabou o momento de se prostrar. O seu pai está na casa. O seu pai, ele te segura na mão e fala: filho, filha, levanta, que eu estou contigo. Levanta, porque eu estou ao teu lado. Levanta, porque eu que estou aqui com você. Nós vamos ver que imediatamente a menina, ela se levanta, começa a andar. Onde havia choro, agora há espanto. O que não podia estar de pé, agora está de pé. As pessoas ali, a família, com certeza se espantou, porque eles estavam chorando, estavam vendo a menina fria, mas agora ela está de pé, ela está andando. Onde havia choro, agora tem alegria. Onde havia tristeza, quando Jesus chega no lugar, tudo transforma. Quando Jesus ele entra na nossa casa, a transformação, a vida de novo, a solução. Há pessoas que estavam prostradas, cabisbaixa, estão de pé, levantando a sua cabeça e adorando ao Senhor. Porque Deus ele traz transformação. Há momentos em que Jesus ele vai tirar pessoas, como eu disse para vocês. Ele tira a pessoa, tira aquelas vozes que influenciavam ao seu redor a desistir, a abandonar, a falar que não tem mais jeito, a falar que não tem mais solução. Mas Jesus ele também traz para coisas de milagres, que somente as pessoas que creem. Às vezes ele vai agir de forma tão interna que parece simples demais, mas o poder está na palavra dele. Nós vamos ver, se ele for chamado para a sua casa, mesmo que tudo pareça morto, ele pode dizer: levanta, se coloca de pé, chega de ficar prostrado, chega de ficar cabisbaixo. Assim como ele disse para Josué: levanta-te e esforça-te. Deus ele tem entrado na nossa casa e tem visto que a nossa situação possa ter sido a mesma de Jairo, a mesma de Josué, passando por um momento de tristeza, aonde se encontrava prostrado, falando com Deus. Mas Deus chega para Josué e fala: tá bom, filho, acabou esse momento de ficar prostrado, acabou o momento de passar por essa situação, por essa tristeza. Se coloca de pé, porque eu estou com você. Se coloca de pé e se esforça, porque eu estou ao teu lado, eu estou contigo. No momento da tua tristeza, você me buscou e Deus diz: um milagre vai acontecer, porque eu vi no lugar certo, com a pessoa certa, que é o Deus de milagre, que para ele não tem impossível. Nós vamos ver que a atitude cultural do judaísmo, a morte era vista como um fim inevitável, como nós hoje em dia também é. Mas Jesus ele quebra o conceito cultural. Para ele, a menina ela não estava morta, ela estava apenas dormindo. Ele tira os que zombam para que a incredulidade saia, e ele precisa mostrar a glória entrando no lugar. Nós vamos trazer também alguns exemplos que Deus ele faz milagres quando não tem nem mais vida. E é em 1 Reis, no capítulo 17, ao versículo 21 ao 22, Elias ora ao Senhor para que a alma do menino volte e ele revive. Lucas, no seu capítulo 7, versículo 14 ao versículo 15, Jesus ele toca no esquife do filho da viúva de Naim e diz: jovem, eu te digo, levanta-te. E assim ele se levanta, e aquela multidão de choro ela se transforma em uma multidão de alegria. Jesus ainda entra em casas onde a morte entrou, onde a morte está. Ele ainda fala com autoridade sobre aquilo que todos disseram que acabou. O que
parece morto, o ministério, o casamento, a fé, a família, ele pode levantar de novo, ele pode dar vida de novo. Nós temos que entender que a morte ela cala, mas Jesus ele fala, e quando ele fala, a vida volta a responder. E o que eu quero fazer para os irmãos como conclusão dessa mensagem é que desde o começo já eu ouvi palavras que tentaram parar ele. Não me incomode, mas o mestre, ela morreu. Zombaram de Jesus, mas cada palavra humana ela foi vencida com uma palavra que foi direto do céu. E qual é essa palavra, meus irmãos? Jesus ele disse: não temas. Jesus ele disse: crê. Jesus ele disse: Talita cumi, menina levanta. A última palavra é dele. E talvez hoje na sua vida algo esteja morto. Pode não ser a sua filha, mas pode ser a esperança no futuro, o amor no casamento, pode ser a paz dentro da sua casa, a compaixão pelo próximo. Todas essas coisas podem estar mortas, mas o sonho de Deus colocou no seu coração. Nós temos que entender que a fé que antes era viva, ou até a alegria servia. E nós temos que saber que às vezes nem é alguém que vem dizer que acabou. Às vezes é o nosso próprio raciocínio que olha para a situação e conclui: não tem mais jeito. Às vezes não tem nem pessoas falando não tem mais jeito, mas é a nossa própria mente olhando a situação, porque aos nossos olhos as coisas ela têm um limite, um alcance restrito, que nós olhamos e falamos: não tem mais como fazer. Nós mesmos olhando para as nossas situações, para as nossas lutas diárias, mas às vezes nós não temos nem força para fazer mais. Nós não temos mais recurso, não temos mais capacidade para mudar. E então começa uma luta interna, não contra pessoas, mas uma luta interna contra nós mesmos, que é: mas eu quero que você guarde, eu quero que faça, mas eu não consigo, não tenho força. Seja a situação que pessoas, amigos ou você mesmo esteja passando por situações assim, onde você olha e fala: não tem mais solução, ou pessoas até possam falar para você: não tem mais solução, não tem mais jeito. Você olha para a situação, acabou a vida. Deus ainda ele pode dizer o sim. Deus ainda ele pode mudar a situação. Talvez você entrou aqui ouvindo essas vozes dizendo: acabou, não tem mais jeito, aceita essa derrota. Mas o Espírito Santo ele te trouxe hoje para ouvir uma outra voz, que é a voz que diz: crê somente, ainda pode ter vida aí. A voz que entra onde a dor entrou por muito tempo, mas agora a voz de Deus ela está dizendo: levanta. Quando Jesus chega, o que estava morto pode reviver, a esperança pode ressurgir, o amor pode restaurar, a paz ela pode voltar, o sonho pode respirar de novo. Ainda dá tempo, ainda há esperança, porque a última palavra é somente dele. Somente ele que pode dizer a última palavra. Então nós devemos confiar nele, crer, receber essa palavra, porque Deus diz: não perca a esperança, porque eu estou aqui e a minha palavra não é acabou, mas diz: crê, levanta, porque eu ainda tenho grandes coisas para fazer na tua vida. Amém? E assim as palmas vão ao Senhor pela palavra dele nessa noite.
Glória a Deus. Mais um domingo, pela graça e misericórdia do Senhor, adorando, ouvindo o Senhor falar conosco. Quero também agradecer mais uma vez a todos que estiveram aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que vocês saiam daqui com a palavra do Senhor, na tábua do seu coração, entendendo que a dificuldade que nós podemos enfrentar, as palavras que nós podemos receber. Hoje nós recebemos uma palavra de Deus, que é: crê somente, eu estou com você nesse caminho, e no final Ele vai te dar a vitória. Amém? Você de da igreja para estar se colocando sobre os nossos pés, para nós estamos fazendo a oração final, para agradecer mais uma semana que passou, uma semana que vai se iniciar pelas bênçãos do Senhor. Quero parabenizar também a todos os pais e também a todas as mães que foram pais, com a minha mãe também, graças a Deus. E vamos estar fazendo uma oração também para todos os pais, para todas as mães que foram como os pais, e que Deus ele pode mudar a tua vida. Quando você estava aqui, Deus ele estava operando no impossível, no secreto. Amém? Senhor, queremos, Pai queridos amados, te agradecer por mais uma vez de nós estarmos na tua presença. Queremos te agradecer, Pai queridos amados, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Peço, Pai queridos amados, que o Senhor venha fazendo o teu milagre, fazendo, Pai queridos amados, que as tuas bênçãos venham estar sobre a nossa vida. Senhor, Pai queridos amados, o Senhor falou ao nosso coração. Pai queridos amados, que nós cremos, Pai queridos amados, que o Senhor é o único que dá a última palavra sobre a nossa vida. Senhor, Pai queridos amados, eu peço que o Senhor venha realizando milagres. Peço, Pai queridos amados, que o Senhor venha transformando vidas, transformando situações que parecem impossíveis aos nossos olhos, mas para o Senhor nada é impossível. Senhor, Pai queridos amados, nós cremos e pedimos para que o Senhor também venha abençoando, Senhor, a todos os pais nesse dia tão especial. Venha, Pai queridos amados, abençoando, Pai queridos amados, repreendendo todo espírito contrário, que eles possam ser, Pai queridos amados, assim como Jairo foi, Pai queridos amados, buscando, Pai queridos amados, a salvação para dentro da tua casa. Senhor, Pai queridos amados, eu peço, opera o teu milagre, opera, Pai queridos amados, em cada família. Senhor, Pai queridos amados, venha fazer a tua obra. Abençoe esta semana que se inicia hoje, e nós estamos na tua presença nesse primeiro dia. Pai queridos amados, entendendo que nós não podemos começar nada sem o Senhor conosco nesta caminhada. Pai queridos amados, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e que venha ser feita somente a tua vontade, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Levantai as mãos do céu, seguir e se rodeia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo não esteja só hoje, mas para sempre. Aqueles que crêem, digam amém. E as palmas vão do Senhor. Quarta-feira tem mais culto também a partir das 7h30, tá? Deus abençoe.